Olá! Continuando então esses vídeos de compartilhamento das minhas impressões sobre a sociocracia. Nesse vídeo eu vou abordar os processos de avaliação de propostas e de feedback de pessoas, ou de retorno que pode se dar para uma pessoa que executou uma determinada função. Muito bem, quando eu falei lá naquele vídeo sobre as propostas, que toda proposta tem, além do contexto, o condutor, a ideia em si do que vai ser feito, ela tem duas etapas, dois itens que têm a ver com avaliação, que são os critérios de avaliação ou questões de avaliação e a data de avaliação. Lembrando que desde o início a sociocracia sugere que antes mesmo de se tomar uma decisão, já se pense em como a gente vai avaliar a experiência que está sendo proposta ali no futuro. Quando chega a data de avaliação, ou antes mesmo, né, como eu citei antes, pode ser que a gente decida avaliar uma proposta antes da data prevista, porque as circunstâncias mudam e então, como a gente navega pelas tensões, se tem uma tensão que surge em relação a uma proposta, antes mesmo da data de avaliação que estava prevista nela, a gente pode colocar aquela proposta na pauta de uma reunião e avaliá-la, mudá-la na direção daquilo que parecer mais conveniente para o grupo. Mas suponha que uma proposta esteja rodando super bem e a gente não pensou em modificá-la antes da data de avaliação. Chega a data de avaliação, é função do secretário e do facilitador se coordenarem para colocar isso no backlog, né, na lista de pendências. Olha, a partir de agora precisamos avaliar tal proposta cuja data de avaliação chegou. E em algum momento, de acordo com as tensões da reunião, isso vai ser colocado na pauta. Agora, então, vou descrever esse processo de avaliação. Quando se começa um processo de avaliação, a primeira etapa é ler a proposta que está sendo avaliada. A gente vai ler a proposta como ela foi aprovada, quando ela foi aprovada, o condutor, a ideia, os critérios de avaliação e a data de avaliação. Daí vai ter um convite para que cada membro do círculo que está fazendo a avaliação daquela proposta se expresse, e uma das maneiras que eu gosto muito de fazer isso, eu não lembro exatamente se é um padrão sociocrático, mas sinceramente é uma coisa que eu aprendi em processo de avaliação e eu integro atualmente na minha prática da sociocracia. Uma maneira rápida de fazer uma avaliação é pensando em termos de que bom, que pena, que tal. Então, se são perguntas geradoras a respeito da proposta, você passa em cada uma das pessoas pedindo para que elas se expressem. O que você tem para dizer do que bom dessa proposta? O que você tem para dizer do que pena que aconteceu assim essa experiência? E o que tal, que sugestões? Então é pontos positivos, pontos negativos e sugestões. Isso forma uma tabela que é registrada pelo secretário. Eu gosto de fazer isso no próprio arquivo da proposta, porque deixa ali um histórico da proposta que vai embasar as diferentes modificações e as versões de uma proposta, caso ela venha a ser reconduzida, talvez alterada pontualmente a partir daquela avaliação. Mas deixa-se ali uma tabela no qual você coloca nas linhas cada uma das pessoas que está participando da avaliação e nas colunas o que bom, que pena, que tal. E o secretário anota cada uma dessas considerações. No final de a gente ter ouvido essa rodada de que bom, que pena, que tal, muitas vezes o facilitador pode passar a palavra ou para o grupo que esboçou originalmente a proposta, ou ele pode abrir para sugestões e fazer ele próprio sugestões de alteração na proposta. Então eu estou ouvindo que nessa avaliação teve essa sugestão, isso parece não ter funcionado muito bem, vamos pensar em mudar isso, e se muda na hora da reunião mesmo, se muda o texto da proposta. É interessante ter feito parênteses, né? Para registro, para manter o histórico da proposta. É interessante no momento que você for fazer uma avaliação, ter feito antes uma cópia da proposta original embaixo, para que fique o histórico, né? E você faz as alterações numa cópia, para assim manter o histórico. Fecha esse parênteses. Então vai se fazer uma tomada de decisão por consentimento, para acolher as mudanças e adaptações feitas na proposta a partir desse processo de avaliação. Se escreve as mudanças e se passa em rodada de consentimento aquela proposta, e daí pode ter mudanças das mais diversas ordens. Você pode querer atualizar a frase do condutor, porque o contexto daquela proposta modificou-se.
pode-se mudar itens da ideia da proposta, como também incluir outros critérios de avaliação, retirar uns que se mostraram preocupações desnecessárias, talvez, riscos que não foram comprovados na experiência efetiva, e pode-se repensar a data de avaliação, né? É bem comum que uma proposta que seja uma ideia inovadora, que acabou de ser aprovada, a gente aprove por um período breve para testar ela na realidade, e quando chega no momento de avaliação, muitas vezes, se ela está rodando bem, a gente muda poucas coisas na proposta em si e estende o prazo de avaliação. Não é que a gente vai extinguir a avaliação. Por mais que uma proposta pareça estar redondinha, ela precisa ter uma data de avaliação. Então, talvez, se num primeiro momento a gente definiu a data de avaliação para 3 meses após a aprovação original da proposta, a gente pode, nesse momento de fazer a avaliação, perceber que ela está rodando muito bem e fazer uma avaliação dali a 1 ano, por exemplo, né? Mas, mesmo assim, a proposta atualizada vai ter uma data de avaliação. Muito bem, esse é o processo de avaliação. Então, leitura da proposta, rodadas de pontos positivos, negativos e sugestões de melhoria, que muitas vezes eu gosto de apresentar como que bom, que pena e que tal. E depois a adaptação da proposta ao vivo, ali naquele momento, seja pelo facilitador, seja pela pessoa que esboçou a proposta originalmente, e rodadas de consentimento para aprovação da atualização. Deixa eu agora então abordar a avaliação da execução de funções por pessoas, né? Então é o processo de feedback ou de retorno a uma pessoa que executou uma função. Lembrando que quando a gente elegeu alguém para uma função, isso foi feito vinculado a uma proposta e estava lá, incluso na proposta, uma data de avaliação daquela função. Então, é só um caso particular de uma proposta que vai ser avaliada e está vinculada à execução de uma função. Isso vai ser feito como? Num primeiro momento, vai se ler a proposta e vai se dar particular atenção às atribuições daquela pessoa, né? As funções que estavam definidas que ela deveria executar durante aquele período. Na sequência, o que vai acontecer? Antes mesmo disso, quem participa dessa avaliação? Não é necessariamente só as pessoas do círculo. São as pessoas do círculo no qual a decisão foi tomada, mas às vezes é interessante também chamar para a avaliação, para o processo de feedback, pessoas que nem são do círculo e que participaram da execução daquela tarefa, que tiveram em contato direto com a pessoa que estava executando a função durante esse período de tempo que transcorreu desde que ela foi indicada para a função, né? Porque são as pessoas que finalmente viram a pessoa em ação, são provavelmente as que têm comentários mais pertinentes para fazer, né? Então elas são também convidadas para participar do processo de avaliação, mesmo que elas não participem originalmente daquele círculo. Muito bem, então feito a leitura das atribuições da função, o facilitador passa a palavra para a pessoa que estava na função, pedindo que ela expresse somente aquilo que ela considera que fez bem nesse período. O que ela considera que foram as características, as habilidades dela que foram colocadas em ação para a execução dessa função, elementos concretos do que ela acha que ela fez bem. E é só para falar do que fez bem. Primeiro, a pessoa em função. Na sequência, o facilitador pega a palavra e pede para que as pessoas que estão participando da avaliação, numa rodada, se pronunciem uma após a outra, sublinhando, dando considerações do que foi positivo na execução daquela função. Só o que foi positivo, né? Muito bem, e está todo mundo ouvindo tudo isso, né? Uma vez feito isso, o facilitador devolve a palavra para a pessoa que estava na função, para ela falar dos aspectos que ela poderia ter feito melhor, que ela considera que poderia ter feito melhor. E, na sequência, o facilitador passa a palavra para as pessoas do círculo, para uma rodada também, do que elas consideram que poderia ter sido feito melhor. Muito bem. Na sequência, a palavra volta para a pessoa em função.
E o facilitador vai pedir para que a pessoa que executou essa função nesse período sintetize o que ela ouviu ali. Sintetize, e não só sintetize oralmente, sim, ó, sintetiza para a gente quais foram os aprendizados que você tira, ouvindo os feedbacks, ouvindo o seu próprio feedback. Primeiro, ela faz uma síntese disso. E na sequência, o facilitador pede para essa mesma pessoa, porque finalmente ela é a mais envolvida, é a que está mais envolvida com a função, é provavelmente a que melhor consegue fazer uma adaptação da proposta que descreve a função e o escopo de atuação daquela pessoa. Então é essa pessoa mesmo, que estava na função, que vai propor modificações na proposta que descrevia as atribuições da função. E daí ele propõe modificações de prazo, de feedback, de critérios, de ideias, de escopo de atuação, de orçamento, de nível de autonomia. Ele modifica a proposta e a proposta entra em rodada de consentimento para ser atualizada e então se faz a colheita do consentimento e trata-se eventualmente alguma objeção que haja para a atualização que foi feita da proposta. Tá certo? Então esse é o processo de feedback, né, de funções que foram executadas por pessoas, né, pessoas que foram indicadas para funções. E um comentário que eu gosto de fazer aqui é que perceba como é cuidadoso esse processo, né? Existe sim, em nome da equivalência, uma necessidade, inclusive, de se dar voz para todas as pessoas envolvidas. Mas se faz isso com muita eficácia, cada pessoa fala só o que cabe no tema de cada rodada e se dá proeminência para a pessoa que esteve na função, né? Eu acho que isso tem a ver com respeito e um reconhecimento pelo trabalho que a pessoa executou e também uma noção de eficácia, porque finalmente ela é provavelmente a mais indicada para fazer as alterações na proposta, como eu estava dizendo. Então esses foram a descrição e alguns comentários aí dos processos de avaliação de propostas e de feedback, de retorno para pessoas que executaram funções, que foram indicadas para executar funções. Mais uma vez eu agradeço pela atenção, convido vocês a fazerem comentários, a deixarem questões e sugestões de temas para próximos vídeos. Um fraterno abraço e até sempre!